Olá a todos, sejam bem-vindos ao consultório do Dr. Pica-Pau, o novo podcast do Externato Pica-Pau, que tem como objetivo ajudar os pais desconstruindo todos os meses temas que fazem parte do processo educativo de todas as crianças. Estamos em setembro, um mês que é sinónimo de regresso às aulas e que por isso significa para muitas famílias um verdadeiro momento de stress. Para nos ajudar com este tema, temos neste primeiro episódio do podcast da nossa escola, como convidada, a doutora Alexandra Mota, psicóloga clínica formada pelo ISPA em 2004. A nossa convidada desenvolveu o seu percurso em consulta de adultos, crianças e em treino de competências psicológicas e emocionais. Trabalhou igualmente em recursos humanos e parte desse trabalho foi desenvolvido junto dos colaboradores com planos de acolhimento e de acompanhamento dos mesmos. E porque sempre acreditou que a psicologia está presente nos variados contextos que envolvam as pessoas nas suas atividades e expressões, mais recentemente tem-se dedicado a uma vertente mais analítica e de estudo, com enfoque e prática na expressão artística e literária. Doutora Alexandra Mota, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Começo por lhe perguntar porque é que esta fase do regresso às aulas mexe tanto com as crianças. Obrigada pela oportunidade de aqui estar. Portanto, é sempre bom também termos aqui a oportunidade de falar mais junto das pessoas. Fazemos aqui um bocadinho de psicologia fora do consultório, se assim posso dizer, ou pelo menos fomentarmos aqui a saúde mental, ou aliás, o bem-estar geral, nomeadamente no que diz respeito aqui, neste caso concreto, de crianças e alunos. Portanto, regresso às aulas. Mexe efetivamente com as crianças, sim, tem que obviamente mexer, porque é sempre uma altura de mudança, não é? Portanto, vamos pensar, os alunos estão em casa, estão à vontade, com a família, com as suas coisas que tanto gostam e depois de repente têm que voltar a todas as rotinas, às exigências e às regras, mas por outro lado também já tinham saudades dos colegas e portanto isto no final gera-se aqui alguma ambivalência e aqui algum espaço em que se possam sentir, entre aspas, perdidos sobre a melhor forma de atuar. Para além disso, há sempre uma série de expectativas, ou com mudanças de escolas, há receios, há medos sobre como é que vai correr e, de facto, é um período aqui que pode causar algum stress, que se quer que seja adaptativo, no sentido em que vai impulsionar aqui o indivíduo para a procura de estratégias para conseguir lidar com este tempo de transição. Doutora Alexandra, percebendo que podemos concluir que este stress não é só sentido pelas crianças, mas também pelos cuidadores, mas eu sugiro que possamos depois abordar esse tema um pouco mais à frente, questionava-lhe como é que os pais podem ajudar as crianças a lidar com o stress inerente ao regresso às aulas. O período de regresso às aulas não mexe só necessariamente com os alunos, não é? Mexe também com os cuidadores encarregados de educação, porque naturalmente são eles que estão com os alunos, com as crianças e portanto também sentem aqui um pouco esse stress e obviamente são eles que terão que aqui mais ajudar. Assim sendo, será importante um certo retomar das rotinas antes do início do ano letivo, nomeadamente no que diz respeito às refeições e ao sono, às horas de deitar, ao número de horas de sono, fazer com que o sono efetivamente seja reparador, seja de qualidade, organizar também, por exemplo, em conjunto as mochilas, os materiais escolares, as lancheiras. Se houver possibilidade de acompanhar o aluno para conhecer a escola, se for o caso, se for uma nova escola, mas acima de tudo, que exista um espaço entre aqui, pais, cuidadores e alunos para partilha e para falar, ou seja, que haja aqui um espaço de acompanhamento em que estão lá, em que os alunos sentem que podem falar, que são compreendidos, que há empatia por eles, onde se podem expressar os seus receios, as suas vivências, o que acontece de bom e o que acontece de mau. No entanto, este espaço, obviamente, quer-se que depois se mantenha sempre ao longo do ano letivo. Ainda que os cuidadores sigam, portanto, aqui este conjunto de técnicas, de estratégias que sugere, poderá haver casos em que, de facto, estas não funcionem. E pergunto-lhe, principalmente para os pais e cuidadores que nos estão a ouvir, quais é que são os sinais de alerta a que os pais devem estar particularmente atentos nesta fase tão específica?
Conforme também já repegando um pouco da ideia inicial, portanto, que o regresso às aulas possa aqui mexer e causar algum stress adaptativo, se assim podemos dizer, e positivo, há efetivamente situações em que isto pode não correr tão bem e levarmos para estados mais ansiogénicos, por exemplo. No entanto, acima de tudo, acho que primeiro tem que haver muita ponderação e bom senso na análise desses tais sinais de alerta que possam ser indicadores de situações disruptivas, ou seja, toda essa avaliação terá que ser feita com o apoio, com a ajuda de técnicos credenciados para o efeito, não é? E em concreto sobre os sinais de alerta interessa sempre a frequência com que ocorrem, o impacto que causam e em que situações é que surgem. Portanto, não basta ser só uma situação isolada, portanto, de facto tem que se verificar tudo isto. E em termos de sinais de alerta, portanto, eu fico sempre assim com um bocadinho de receio, porque obviamente não quero aqui causar nenhum alerta nos pais, portanto quero que entendam que isto acima de tudo é informativo e lá está. Aqui, quando falamos disto, temos que sempre procurar ajuda credenciada para se conseguir intervir, mas podemos falar descomprometidamente, ok? Sem grandes preocupações, sobre situações de mais irritabilidade, de raiva, grandes mudanças no comportamento, inclusivamente algum negligenciar de responsabilidades que antes não acontecia, do ponto de vista físico, alterações do sono, alterações alimentares ou inclusivamente poder ficar doente com mais frequência, ou pelo menos não passar tão bem do ponto de vista físico. Doutora Alexandra, nas suas intervenções tem dado a entender que obviamente este é um stress que se vive no seio familiar e portanto também atinge estes cuidadores e pais. Perguntava-lhe por isso de que forma é que estes pais que acabam por ser também afetados pelo stress, o que devem fazer para tentar não passar os seus níveis de stress às crianças que por si só estão já bastante estressadas com o regresso às aulas. Aqui um bocadinho como reunir aquilo que já foi dito até agora em termos práticos e de forma esquemática, portanto já tínhamos falado daquele espaço importantíssimo que deve existir de partilha e de diálogo e que ao fim e ao cabo não é mais do que um espaço também para deixar que haja espaço e tempo para o aluno se adaptar a esta mudança. Portanto, este acompanhamento é também importante para isso. Isso tem que estar sempre presente em qualquer estratégia que se fale, em como os pais ou cuidadores possam ajudar. Este falar, este acompanhar, também muitas vezes resulta muito bem, por exemplo, um passeio pela natureza, pelo um parque. Muitas vezes é neste contexto que até podem surgir algumas conversas pertinentes, muitas vezes também não tão direcionadas ou não tão diretamente a ver com a escola, mas que podem ajudar bastante, ao mesmo tempo ajudar a combater certos pensamentos negativos que os alunos possam ter mais, certos receios e portanto aqui ajudá-los nisto, porque às vezes ficam muito fechados sobre si mesmos, não conseguem vislumbrar a forma de conseguirem ser desse pensamento negativo, porém apesar disso tudo e por muito que queiramos sempre o melhor para eles, é também importante deixar espaço que eles consigam encontrar as soluções, ou seja, podemos ajudar, podemos direcionar, mas eles também por si também têm que ter esse apoio e esse espaço para conseguirem chegar à solução, qual a melhor forma de agir. É aqui também que está a base daquilo que tanto se fala hoje em dia, que é a resiliência, é isso também que depois irá fomentar a que tenhamos adultos capazes, adultos felizes e adultos adaptados, portanto, digamos assim. Compreendendo que esta é uma situação de stress familiar, questionava-lhe qual é que é o papel dos pais nesta equação e de que forma é que os mesmos podem autoajudar-se, até no sentido de tentarem evitar que este stress seja absorvido pelos mais pequenos.
Pois é, portanto, isto tem a ver com o regresso às aulas e com os alunos, mas naturalmente que os pais aqui têm um papel central e fundamental e também são humanos, não é? Obviamente que também têm direito a sentir e também têm direito ao suporte sempre que for necessário, apesar de que sabemos, pai é isto, pai também é isto, também é estar lá, também é acompanhar. Mas nunca esquecer que de facto o que os pais sentem é o que os pais sentem, ou seja, os filhos, ou neste caso os menores, já sentem a sua parte, os pais sentem a sua parte e os pais aqui também de facto não podem deixar que isto transborde para a outra parte. E como é que isto pode ajudar? O que é que aqui pode ajudar? É essencialmente pensar que é uma altura de transição, que não estão sozinhos, portanto, muitas vezes aquilo que eles estão a passar também estão a passar outros pais e agarrar nisto e partilhar, ou seja, hoje em dia é muito comum já os chamados grupos do WhatsApp, os grupos de pais, portanto, partilhar aqui as experiências, os receios, falar com a escola, às vezes é muito importante, às vezes começa muitas vezes a solução por aí, de falar o que é que tem acontecido na escola, se tem sido comum acontecer com outros alunos ou não, portanto, passa muito, lá está, novamente pelo diálogo, mas neste caso fortalecer muito este elo fundamental entre a família, e aqui a família já estamos a unir, portanto, os cuidadores e os alunos, ou encarregados de educação e pais, e a escola, portanto, é de facto aqui este elo. E, portanto, é sem sombra de dúvida este elo que está aqui na base de tudo, que mexe com tudo, é este elo que é abalado, que é afetado, que é mexido na altura do reinício das aulas e que tem que estar forte e que cada um tem que ter o seu papel, mas também temos que pensar nele como de facto algo sempre positivo, é sempre bom termos para onde voltar, é sempre bom o reinício, é sempre bom a descoberta, o reencontrar, e de facto é uma fase de transição que mexe muito, sim, mas que faz parte da vida académica, que de certo que vamos fazer sempre para que deixe boas memórias. Pode haver situações menos boas, mas também existe, infelizmente, já cada vez mais, cada vez dada mais importância a esta situação e, portanto, pedir também sempre ajuda a técnicos credenciados, quer junto da escola, quer junto também dos próprios pediatras, que muitas vezes também são uma ajuda fundamental, que depois podem, de facto, ajudar a encaminhar. Doutora Alexandra, chegamos assim ao fim deste episódio. Muito obrigado pela sua participação. Estou certo que ficámos todos muito mais esclarecidos e mais bem preparados para ajudar as nossas crianças e até nós próprios, enquanto cuidadores e pais, para lidarmos com o stress inerente a esta fase. Portanto, eu espero que tenha ajudado também aqui a desmistificar alguns receios, não desvalorizando e não banalizando, obviamente, mas pronto, obrigada pela oportunidade e espero que sim, que tenha contribuído e resta-me desejar então um ano letivo excelente para todos, para o Externato Pica-Pau e naturalmente para todos os intervenientes e toda a comunidade com votos de grande sucesso e felicidades. Estou certo que sim, doutora Alexandra. Muito obrigado uma vez mais pela sua presença. Da nossa parte, despedimos-nos e terminamos assim o primeiro episódio do podcast do Externato Pica-Pau. Voltaremos já em outubro, desta vez para falar sobre um tema não menos importante, o bullying na escola. Até lá, desejamos a todos um feliz ano letivo.